Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Gente, seguinte, pessoal, tá? Há pedidos, tá? Eu vou fazer um recorte agora nas gravações dos vídeos e vou resolver a prova da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, obviamente, prova de língua portuguesa, tá? Prova de 2017, Banca Fundatec, tá? Lembrando, gente, que essa prova, pessoal, eu vou tentar resolvê-la ali dentro. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar a tela. Vou tentar resolvê-la, gente, naquele mesmo sistema de vídeos de 20 minutos, 25, 30 minutos, tá? Às vezes eu me torno o pessoal um pouco mais repetitivo, justamente que a intenção é ser repetitivo em determinados momentos, tá? Então, para que vocês possam, que o vídeo não se torne tão extenso, tá? Pedido de alguns alunos falam, Fabrício, vídeo de 1 hora é muito extenso, vídeo de 50 minutos muito extenso, e realmente, pessoal, tá? Parando para assistir os vídeos, realmente, são muito extensos, tá? Então, vídeos de 25, 30 minutos, tá? Bora lá, gente. Banca Fundatec para nós aqui dentro. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu pautar aqui dentro. Preparar o material para que vocês possam resolver essa questão aqui ou essas questões, tá? Vou colocar aqui, se quer um material para aula. Bora lá, gente. Então, Banca Fundatec, pessoal. Lembrando que a Banca Fundatec é a banca do concurso do certame público de vocês, o concurso da Brigada Militar em específico, tá? Lembrando que é um concurso ainda que é em ensino médio, talvez seja o último de ensino médio, tá? Até pelo salário, que o salário é um salário de praticamente R$ 4.800. Então, são concursos em que eles já orbitam, já transitam a esfera de ensino superior. Pessoal, a Banca Fundatec é uma banca que ela sempre vai trazer para vocês um texto dissertativo argumentativo. Tá? O texto dissertativo argumentativo para vocês vão perceber agora aqui dentro. Vou só colocar o point fix aqui. Que esse texto dissertativo argumentativo, ele vai ter uma coisa, pessoal, que eu particularmente gosto bastante, que ele direciona vocês, que é a parte aqui agora das linhas, tá? Então, vocês vão perceber que, para quem vem fazendo concurso público, exemplo, Legale, Objetiva, ou outras bancas que transitam, principalmente no Rio Grande do Sul, vou falar de novo, principalmente no Rio Grande do Sul. Por quê, pessoal? Porque essa banca é uma banca do Rio Grande do Sul. Não que ela não possa transitar em outros estados, gente, não é isso, tá? Mas é uma banca que geralmente ela transita no Rio Grande do Sul. Então vocês vão perceber que as bancas não têm o hábito, pessoal, não têm o hábito aqui dentro de colocar as linhas, tá? Então elas têm o hábito de não colocar aqui dentro, o que dificulta, tá? Então vocês vão perceber nessas bancas que elas vão colocar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Então é algo um pouco mais abrangente, tá? O texto dissertativo argumentativo, um texto, pessoal, que geralmente ele libera os 90 dias antes da prova. Então, se essa prova aqui foi em 2017, eu só não me recordo a data em exato, pessoal, vamos imaginar que ela fosse em março. Então, o texto que eles vão tentar trazer para vocês é um texto de janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? É um texto que ele vai percorrer ali um tempo, um lapso temporal de 90 dias, tá? Pessoal, a Banca Fundatec, ela não tem o número específico de linhas, tá? Ela vai ter ali, tem provas que vão transitar entre 70 linhas, tem provas que vão transitar entre 24 linhas, tem provas que vão transitar em 37 linhas, provas que vão transitar em 42 linhas, que é o caso dessa daqui, enfim, tá? Então, vocês, geralmente, o máximo que eu já vi foi 70 linhas, 74 para ser mais exato, e o mínimo foi 24, tá? Então, fica oscilando entre 24 e 74. O texto, já falei, texto geralmente de 90 linhas, 90 dias. E a primeira questão, ou as questões aqui dentro, pessoal, tá? Só fazendo um adendo de novo aqui, vocês vão ter tracejado e pontilhado, tá? Para vocês preencherem. Como é que vocês resolvem uma questão da Banca Fundatec ou como é que vocês resolvem as questões de bancas de concurso público, pessoal? A intenção de vocês aqui dentro não é, vou repetir, não é fazer a leitura do texto no primeiro momento, tá?
O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam as questões envolvendo gramática normativa descritiva, ou seja, a gramática realmente. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso justamente porque se a questão é de gramática normativa, ou seja, vocês vão ter alguns autores que vão dizer o seguinte, ó, usa o artigo em tal situação. Usa os pronomes em tal situação. Por que eu estou dizendo para fazer as questões de gramática primeiro? Porque as questões de gramática, pessoal, é aquela brincadeira que eu sempre faço com os alunos, pão, pão, queijo, queijo, decora, eu vou para a prova, tá? Por outro lado, as questões de compreensão e interpretação de texto, elas são muito subjetivas. Aí vai depender do contexto social, político, histórico, ideológico, do qual vocês estão inseridos, a bagagem cultural da leitura, quem é uma pessoa que lê bastante, quem é uma pessoa que não lê tanto, qual o teu posicionamento em determinado assunto. É aí que está a grande sacada e por isso a subjetividade, tá? Então, vamos dar uma olhada para a primeira questão. A primeira questão aqui dentro, pessoal, é uma questão de preencher o tracejado, o pontilhado, no caso aqui o nosso tracejado. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 3 e linha 15. Pessoal, olhem agora ali. A, segundo a qual, cuja. B, a qual, cuja A. C, da qual, cujos. D, perante a qual, que há. E, sobre a qual, onde há. Pessoal, uma coisa que vocês têm que cuidar aqui dentro, muito, que eu recomendaria vocês darem uma assistida nos vídeos de pronomes relativos, estão dentro do canal, tá? Então, vocês vão perceber que eu estou trazendo conteúdo de forma extremamente completa. Vou repetir, extremamente completa, tá? Vamos trabalhar primeiramente, pessoal, com cujo, cuja, cujos e cujos, tá? Olha aqui, gente, olha aqui. Deixa eu só ver aqui. Cuj, tá? Então, cujo, cuja, tá? Cujos e cujas. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu trabalho com cujo e flexões, eu vou trabalhar com cujo, cujos, cuja, cujas. Tem uma máxima na língua portuguesa que é o seguinte, está lá na parte de artigos, que vocês não podem usar artigo depois do pronome relativo cujo e flexões. Por que eu não posso usar agora o artigo, pessoal? Porque quando eu fraciono ou quando eu procuro o radical do cujo, cuja, cujos e cujas, eu localizo o meu radical agora cuj. Dentro do meu cuj, eu acrescento as desinências o, a, os e as. Então, dentro do meu radical agora aqui, eu já tenho a presença de quem? A presença do artigo. O que vai acontecer? Olhem para cá. Este é o homem cujo amigo desapareceu. Pessoal, o que vai acontecer agora aqui? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá, para que vocês possam entender esse conteúdo. A primeira coisa que vocês têm que cuidar para usar o cujo, cuja, cujos e cujas é se ele está entre dois substantivos. Então, vocês vão perceber que ele está entre dois substantivos, sim. O cujo, cuja e cujos e cujas, na análise sintática, exerce a função de adjunto, ad nominal, ou, pessoal, em outros casos, a função de complemento nominal. Tá? Então, quando nós trabalhamos com esse conteúdo, principalmente em cursos preparatórios, nós sempre aqui dentro tentamos não trabalhar de maneira explícita em relação ao adjunto nominal e o complemento. O que a gente tenta fazer aqui dentro? Nós tentamos falar para o aluno o seguinte, que nós usamos o do, nós usamos o da e nós usamos o de. Ou seja, quando tu usa adjunto adnominal, ou seja, que está junto do nome, e complemento nominal que completa sentido de um nome, vocês têm uma característica. Qual a característica?
o uso da preposição obrigatória no complemento, tá? No complemento é obrigatório. E o adjunto pode vir com preposição. O complemento nominal, pessoal, não é um termo essencial, é um termo integrante. E o adjunto é um termo acessório. Quando eu falo para vocês, este homem cujo amigo desapareceu, é amigo do homem desapareceu. Então, amigo do, ó, do, da, de, amigo da, amigo de, amigo do. Então, ao invés de eu conseguir entender que esse período aqui é um período composto, porque tem presença de dois verbos, em que eu tenho um pronome relativo, que ele está retomando algo dito anteriormente, este é o homem cujo amigo desapareceu, amigo do homem, tá? Eu uso, pessoal, a técnica do, a técnica da e a técnica de. Do, da, de. Tá? Porque justamente é o adjunto ou o complemento, tá? Amigo do homem, amigo da, amigo de. Tá. O que eu faço? Então, eu olho daqui para o seu antecessor. Amigo do homem. Tá. Eu posso usar agora o cujo, cuja, cujos e cujas? Sim, pessoal, me autoriza. Tá? Então, qual a lógica aqui dentro? A lógica é a seguinte. Se eu já tenho, pessoal, se eu já tenho o agora aqui, representa amigo masculino. Então, eu não posso falar este é o homem cujo o amigo desapareceu. Por que isso é importante? Isso é importante porque justamente a gente consegue eliminar algumas questões aqui. Qual, pessoal? Para ser mais exato. Ó, cuja, 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 já não dá. Tá? Por que não dá? Porque justamente vocês têm o A agora aqui, ó. Tranquilo? Pessoal, olhem para cá. Olhem para cá. Vocês têm o cujos, vocês têm o cuja, vocês têm o onde e vocês têm o que. Mas vamos dar uma olhada lá em cima, antes de a gente avançar agora por cujos, por que e pelo onde. São todos pronomes relativos, tá? Aqui, número 3. Aqui, gente. Ó, destinar mais recursos à educação é o caminho certo para a redução da taxa de homicídios. 2 pontos. É o que diz a análise do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA. Tá? Poderia usar agora aqui dentro, pessoal, parênteses ou travessão em travessão. Divulgada recentemente. Ó, aqui dentro, agora a primeira palavra, né? E a segunda tá aqui, ó. São jovens. Vamos dar uma olhada? Infância, infância é substantivo, jovens é substantivo. Vamos tentar colocar infância feminino. Então aqui só pode ser cuja. Eu não sei se está certo ainda. Porque eu poderia usar o onde, poderia usar o que, os outros pronomes relativos. Mas vamos dar uma olhada, pessoal. Cuja infância feminino no singular. Feminino e singular, porque vocês estão lidando com o artigo feminino e singular. Vamos tentar agora da infância para jovens, aqui, e vamos ver se a gente consegue falar do da de, infância dos jovens. Opa! São jovens cuja infância foi marcada a infância dos jovens. Adjunto, ad nominal, na sintaxe. Pessoal, o que vai acontecer agora aqui dentro? Acontece o seguinte, que vocês conseguiram usar o do, o da e o de. Tá? Olha aqui. O que eu fiz? Eu fiz justamente, pessoal, a lógica do, da, de. Então, eu simplesmente falei o seguinte: os jovens cuja infância foi. Ó, infância. Olha agora, pessoal, dos jovens. Olhem a lógica do, da, de. Tá aqui, ó. Então, infância dos jovens foi marcada
Infância foi marcada. Esse elemento, com toda certeza, um adjunto a de nominal. Tá? Então, vocês podem usar o pronome relativo cujo e flexões aqui dentro. No caso, cuja, tá? O que vai acontecer, pessoal? Se vocês já sabem que vocês podem usar o cuja, não poderia ser essa, não poderia ser essa, não poderia ser esse aqui. Por que não poderia ser cujos? Gente, porque infância é feminino. Então, só pode ser essa daqui, pessoal. A alternativa correta e a alternativa correta, alternativa A. Então, olha aqui, virgulado e virgulado, segundo a qual. Então, esse segundo para nós aqui dentro é uma conjunção. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Uma conjunção. Ideia de conformidade, como, conforme, segundo, conforme a qual, segundo a qual, consoante a qual, tá? Então, uma conjunção. Pessoal, uma dica mega importante para vocês é a seguinte: olhem, trabalhem, leiam, pessoal, muito, muito, muito as orações subordinadas adverbiais aqui dentro, que são divididas em 10, tá? A gramática vai trazer 9, pessoal, tá? Eu vou colocar a integrante junto. Quem são elas? Quem são elas? Causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante final e proporcional, tá? Vou tirar aqui dentro, pessoal, respeitando a gramática, vou colocar apenas 9, aí eu tiro a integrante, tá? Estudem, pessoal, bastante essas conjunções, porque elas caem e caem muito no concurso de vocês. Tá? Tranquilo? Foi? Pessoal, próxima questão ali dentro é a questão número 2. Das alternativas a seguir, assinale a que não pode completar a lacuna pontilhada da linha 42, pois acarretaria erro de concordância ou incoerência. Pessoal, olhem para cá. O que ele está tentando nos dizer ali dentro? Ele está tentando nos dizer o seguinte: Fabrício, nós estamos a trabalhar nesse exato momento com a concordância. Pessoal, o que é a concordância? Concordância, no caso ali, gente, concordância e concordância verbal. A concordância verbal, gente, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Pensem comigo o seguinte, pessoal. O que é um sujeito e o que é núcleo do sujeito? Vamos lá. Sujeito para nós, gente, é isso aqui, ó. O que é sujeito? Sujeito para nós aqui dentro é o seguinte: em um enunciado completo, sempre nos é dado a informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. O elemento de qual se informa algo denomina-se sujeito, e a informação propriamente dita recebe o nome de predicado. Tá, Fabrício, eu não entendi. Pessoal, para que eu tenha sujeito, Joana foi ao baile. O que vai acontecer aqui? Para que eu tenha sujeito, eu tenho que ter, pessoal, indiscutivelmente, verbo. Para que eu possa ter período simples. No caso em tela agora aqui dentro, eu tenho o verbo ir conjugado no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele, ela foi.
A segunda coisa que eu devo fazer agora aqui dentro é o quê? A pergunta para esse verbo. A pergunta que você faz aqui dentro pode ser uma dessas três. Quem é que mais verbo? Que é que mais verbo? E a terceira pergunta, pessoal, que é que mais se mais verbo? Foi? Tranquilo? Tá. Eu faço uma dessas três perguntas para localizar o meu sujeito. Pessoal, cuide uma coisa muito importante. Quando eu coloquei essas três perguntas aqui dentro, a primeira pergunta eu localizo uma pessoa. A segunda pergunta eu localizo uma coisa. A terceira pergunta eu só faço essa terceira quando eu tiver esse se. Então, Joana foi ao baile. Ó, quem é que foi ao baile? Joana. Então, preste atenção em um enunciado completo. O que é o enunciado completo? Sujeito mais verbo mais complemento. Sempre não é dado. O que não é dado, pessoal? A informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. A casa é barulhenta. O elemento do qual se informa algo denomina-se quem? Sujeito. E a informação propriamente dita recebe o nome de predicado. Então, todo, pessoal, esse elemento agora aqui é o predicado. Opa! O predicado, para nós, gente, é tudo aquilo que vem depois de quem? Que vem depois de verbo. Então, as nossas frases, elas são divididas, pessoal, aqui dentro, entre quem? Entre sujeito e verbo, tá? Tem uma divisão. Sujeito e predicado, tá? Então, em um enunciado completo, sempre não é dado a informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. O elemento do qual se informa algo denomina-se sujeito, e a informação propriamente dita recebe o nome de predicado. Tá. Pessoal, na concordância verbal, vocês agora vão ter que cuidar um pouquinho. O que vocês vão cuidar? A concordância verbal é quando o verbo concorda com o núcleo, ou seja, o elemento mais importante dentro do sujeito. Então, olha aqui. O uso de bebidas e drogas. Olha agora. Vem ou vem trazendo prejuízos. Pessoal, o que vai acontecer com essa frase? Pensem comigo o seguinte. O uso de bebidas e drogas vem trazendo prejuízo. A grande sacada aqui dentro está em conseguir identificar se vem sem acento circunflexo ou vem com acento circunflexo. Bom, eu estou trabalhando agora aqui dentro com uma locução verbal. Ou seja, verbo auxiliar mais um verbo principal, tá? Deem uma olhada, pessoal, nos vídeos anteriores, na parte de pronomes, em que eu faço menção às locuções verbais ali dentro, tá? Eu vou fazer um vídeo específico de verbos, tá? Então, lá eu vou trabalhar muito, muito, muito com as nossas locuções verbais. O que acontece aqui dentro? Quando eu faço a pergunta, o que é que vem trazendo prejuízos? A resposta de vocês é o uso de bebidas e drogas. Ou seja, tudo isso aqui passa a ser o meu sujeito. Só que dentro do sujeito, vocês vão ter alguns elementos. Quem são os elementos? Só um minuto, gente. Você está usando teu celular? Não, pai.
Liga pra mim, eu não sei onde é que eu deixei o meu. Depois eu desligo. Deixa eu ver onde é que tu tá aqui. Não, eu tinha botado em cima do PC. Deixa eu ver. Aqui, achei. Pessoal, então olhem para cá, tá? O uso de bebidas e drogas, tá? O que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, que vocês agora aqui dentro têm um sujeito. Esse sujeito é um baita de um sujeito. Vocês têm o uso de bebidas e drogas. Então, vocês têm aqui dentro elementos no singular e vocês têm aqui dentro elementos no plural. O que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar o seguinte, e quando eu faço a pergunta, o que é que vem trazendo prejuízo? A minha resposta aqui dentro não é a bebida, não é a droga. Ou seja, bebida e droga são o fim, é a consequência. O que vem trazendo prejuízo? Vem trazendo prejuízo o uso dessas substâncias. Então, o que acontece? O meu núcleo aqui dentro, com toda certeza, é uso. Então, se o uso se encontra no singular, verbo obrigatoriamente no singular. Se o uso fosse no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Então, não pode ser. Então, o uso de bebidas e drogas vem. Tá? Vem justamente porque é nossa terceira pessoa do singular. Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, que a questão aqui, ela está, sim, trabalhando com locução verbal. Então, ó, verbo auxiliar e verbo principal. O teu verbo principal, ele tem que estar obrigatoriamente no R, obrigatoriamente no NDO ou NDA, ou obrigatoriamente no ADO ou até mesmo IDO. Verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo principal, verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar, verbo principal, verbo auxiliar, verbo principal. Acho que eu falei auxiliar, auxiliar, né? Então, verbo auxiliar, auxiliar principal. Verbo auxiliar, verbo principal. Verbo auxiliar, verbo principal, verbo auxiliar, auxiliar e principal. O principal é sempre o último. 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 E o principal é sempre o último. Tranquilo, gente? Foi até agora? Bora lá? Então, o que vocês têm que fazer aqui dentro, pessoal? Vocês têm que tentar localizar na linha 42 o meu sujeito. Se o meu sujeito está no singular, verbo obrigatoriamente no singular. Se o meu sujeito estiver no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Claro, obviamente, pessoal, obviamente, vocês têm que ter uma atenção aqui dentro. Que vocês têm que cuidar aqui o tempo e o modo verbal. Então, vocês têm que ler a oração e também identificar o tempo e o modo verbal. Será que está no pretérito perfeito? Será que está no pretérito mais perfeito? Será que está no futuro subjuntivo? Pretérito perfeito do subjuntivo? Pretérito perfeito indicativo? Futuro do presente? Futuro do pretérito? Que tempo e modo verbal ele está? A localização desse verbo agora aqui e fazer a pergunta e localizar o sujeito ajuda um monte. Mas só isso não basta. Por que não basta, pessoal? Porque devem é terceira pessoa do plural. Devemos é nós. Primeira pessoa do plural. É primeira pessoa, que eu sou. Então, nós devemos. É presente do indicativo. Então, vocês já estão mudando o tempo verbal. E isso é extremamente importante. Ok, gente? Pessoal, eu vou terminar essa questão aqui no próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tá? Então, no próximo vídeo eu volto com vocês, tá?
Até o próximo vídeo, pessoal.